Eu sou o tipo de pessoa que gosta de acreditar nas outras. Alguns podem falar que eu sou boba e até que eu faço papel de trouxa. Mas a verdade é que eu escolho confiar na mudança. Eu escolho porque a recompensa sempre vem, sempre vem. Eu acredito sim que alguém pode melhorar, desde que a gente dê a ele uma chance e tenha paciência. Eu sempre fui uma mulher de bem com a vida. Adorava sair com as minhas amigas. E foi numa dessas saídas que eu vi o Davi pela primeira vez. Ele era conhecido de uma amiga minha lá do bairro e a gente acabou se conhecendo. Naquela noite a gente conversou bastante e ele até me contou que já tinha sido casado e que também tinha terminado uma outra relação recentemente. Conversa vai, conversa vem. Ele me convidou para ir num show com ele em outro dia. E eu fiquei bem animada com o convite. Gostei até quando ele me chamou. Só que quando eu estava quase aceitando, a minha amiga interrompeu a conversa e disse que a gente precisava ir embora. Eu fiquei confusa com aquela reação porque ainda era muito cedo. Mas quando a gente se afastou um pouco, ela me disse que não era uma boa ideia eu ficar dando mole pro Davi, porque ele tinha a maior fama de galinha e porque ele ainda não tinha se resolvido completamente com a ex dele. Eu fiquei meio surpresa com isso, porque durante toda aquela noite que a gente conversou, ele pareceu ser um cara super tranquilo, um cara verdadeiro. Mas quando as coisas têm que acontecer, né? Não dá pra lutar contra. Só alguns dias se passaram e, por pura coincidência, eu e o Davi nos encontramos de novo. Nesse segundo dia, ele me chamou mais uma vez para ir nesse tal show. E apesar do receio que eu fiquei por conta de tudo que minha amiga tinha me dito, eu acabei aceitando aquele convite dele. Eu sabia que poderia até me dar mal, mas eu escolhi dar uma chance porque, afinal, eu só tinha ouvido boatos sobre ele. E até então, ele tinha se mostrado um cara muito bacana comigo. Nós fomos. E para ser sincera, eu amei sair com ele. Amei! Nossa! Eu me diverti como eu nunca tinha me divertido antes. E por isso eu continuei saindo com Davi. Algum tempo depois, nós começamos a namorar e tudo ia tão bem. Eu me apaixonei por ele perdidamente e de uma forma como eu nunca tinha me apaixonado por homem nenhum. Mas um dia ele veio com um papo meio estranho. Meu amor, agora que a gente tá junto, pra valer, eu preciso te alertar sobre uma coisa. Claro, amor, pode falar. Aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Não aconteceu nada. Tá tudo certo. Mas é que talvez, quando você estiver andando aqui pelo nosso bairro, talvez você possa ser abordada por algumas garotas. Como assim, abordada? Tipo roubo? Não, Diana, roubo não. É que elas podem querer, sei lá, tirar alguma satisfação com você, ou falar bobagem porque a gente tá junto, porque eu escolhi ficar com você, sabe? É que tem algumas garotas que ainda gostam de mim por causa da minha vida de solteiro. E por mais que eu já tenha deixado essa vida pra trás, tem gente que ainda não acredita na nossa relação. Mas você deixou claro pra essas meninas que agora você tá comigo, né? Claro que sim, meu amor, mas olha, se alguma coisa assim chegar a acontecer, você tem que me prometer que vai falar pra mim, entendeu? Combinado? Eu não entendi muito bem, mas eu concordei, né? Até porque naquela época eu era muito ingênua. Nem passava pela minha cabeça que o meu namorado poderia mentir pra mim, imagina. 1 ano mais ou menos se passou e tudo ia maravilhosamente bem com o Davi. Pra mim, nossa, eu tava vivendo um sonho. Sabe aqueles filmes de comédia romântica? Era isso. Eu me sentia num filme. O Davi até tinha me dado um anel de compromisso, dizendo que um dia a gente ia se casar. E eu acreditava muito nisso. Acreditava mesmo. Até que um dia, eu acabei descobrindo algo que fez com que todos os meus sonhos se desmanchassem. E foi bem na semana do meu aniversário.
Eu estava tão feliz. Meu Deus, eu estava tão feliz. A minha vida estava perfeita. Mas eu descobri, da forma mais dura, que de perfeita minha vida não tinha nada. Começou com uma amiga vindo me dizer que o Davi andava frequentando demais a casa da ex-namorada dele. A minha amiga, claro, achou aquela história muito esquisita e, por via das dúvidas, ela veio me alertar. No começo eu não conseguia acreditar que aquilo fosse verdade, por isso eu tomei a única atitude que eu consegui pensar naquele momento. Eu fui até a casa da tal menina. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu reparei foi que ela estava grávida. Mas eu não quis enxergar o que estava ali bem diante dos meus olhos. Só disse para ela que eu estava ali para tirar uma história limpa. Eu perguntei se ela estava saindo com algum cara comprometido, mas ela me garantiu que não. Ela me garantiu que namorava sério, que ia ter um filho com o namorado dela. Mas o nome? O nome do namorado dela? Acho que você tá ouvindo aí já sabe qual é o nome, né? Davi. Aquela mulher estava ali me dizendo que tinha um relacionamento tão sério com o Davi que ia até ter um filho com ele. Com o Davi, com o meu Davi. O meu namorado, que dizia que ia se casar comigo um dia, tinha outra. Uma namorada que ele tinha engravidado. Eu tremi. Eu tremia tanto, mas tanto. Eu não podia acreditar que ele tinha feito isso comigo. Por quê? Por quê, meu Deus? Não fazia sentido nenhum. A gente estava bem, a gente se amava. Como impulso, a minha primeira reação foi começar a brigar com aquela mulher. Como se ela tivesse alguma culpa nisso, né? Depois, vendo que aquilo não ia levar a lugar nenhum, a gente resolveu pegar o Davi no flagra. Ela ligou para ele na minha frente e eu vi como eles se tratavam. Como conversavam, sabe, um com o outro, do mesmo jeito como ele falava comigo. Foi bem difícil aquilo para mim, bem difícil. Ela, então, inventou que estava passando mal e pediu para que ele fosse até lá para acompanhá-la no médico. Ele falou que estava indo, e aí eu me escondi só para esperar ele chegar. Aqueles minutos, sabe, esperando ali, foram horríveis. Eu tive tempo para pensar em tudo. Tudo que a gente tinha vivido, tudo que a gente passou naquele ano juntos. E em como ele poderia ter feito uma coisa assim para mim. Como eu queria que tudo aquilo fosse um pesadelo, gente, um engano, sei lá, sabe? Mas logo ele chegou. E eu vi que, por pior que fosse, era mesmo a vida real acontecendo. O Davi entrou na sala da casa dela tranquilamente, como ele deveria sempre fazer, né? E eu fiquei por alguns segundos ainda escondida, só ouvindo. Como é que você tá, hein? Você tá bem? Será que foi alguma coisa que você comeu? Você tá passando bem? Então é assim, Davi? Ela é o teu amor? Ela? Diana? Então eu sou o quê pra você? Quem eu sou? Fala. O que você tá fazendo aqui? Como é que vocês duas... O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? Você que tem que explicar o que tá acontecendo. Você que tá saindo com duas ao mesmo tempo. Davi, como é que você pôde? Namorando comigo e ela grávida. Como é que Como é que você foi capaz de fazer uma coisa dessas? Peraí, eu posso explicar. Você só precisa se acalmar. Olha, tudo tem uma explicação, eu juro. Não, Davi, não tem explicação pra isso. Você brincou com nós duas. Diana, peraí, calma. Calma, você tem que me ouvir. Você tem que... Olha aqui, me perdoa. Eu não fiz por mal. Isso foi acontecendo, sabe? Vamos conversar. Vamos conversar melhor. Só nós dois, com calma. É isso que eu te peço, só isso. Naquela hora eu não quis ouvir o que ele tinha pra dizer. Eu não queria nada. Eu só queria sair correndo daquela casa. Eu só sentia raiva e tristeza no meu coração. A minha amiga tinha razão. Ele era um galinha. E eu nunca deveria ter dado uma chance pra ele. Foi tão sofrido pra mim. Doeu tanto.
E como é que eu pude ser tão boba, né? Algum tempo depois, o Davi veio atrás de mim para a gente conversar, e eu, que amava muito ele, acabei perdoando. Eu sei que você pode achar que eu fui trouxa, mas eu achei que ele merecia uma segunda chance, sabe? Meu coração me pedia para dar uma segunda chance para ele. Eu ficava me perguntando, quem é que nunca errou na vida, não é? E nessas eu fui perdoando e assim eu aceitei voltar para ele. Mais um ano se passou e, graças a Deus, eu e o Davi superamos tudo o que tinha acontecido com a gente. Por incrível que pareça, tudo voltou a ser como era antes. Tirando o fato que a ex dele aparecia vez ou outra querendo voltar com ele. Só que dessa vez, ele deixava bem claro que estava só comigo e que ia passar o resto da vida comigo. Até que um dia, o Davi falou que não era mais para eu ir na casa dele porque ele estava com alguns problemas no trabalho e disse que queria passar um tempo sozinho. Quê? Como assim não ir mais na casa dele? Do nada? Para sempre? E por quê? Aquilo era totalmente estranho. E como gato escaldado tem medo de água, eu fui mesmo sem avisar. A minha intuição me dizia que tinha alguma coisa muito estranha nessa história. Quando eu cheguei na frente da casa do Davi, eu vi que tinham algumas roupas estendidas no varal. E entre elas, calcinhas, sutiãs. De repente, eu vi que tinha uma mulher estendendo mais roupas. E eu perguntei o que ela estava fazendo ali. Aí ela olhou para mim, sem entender nada da minha pergunta, e disse que estava ali porque aquela era a casa dela. Dela e do marido dela. Marido dela. É isso que você ouviu, marido. E adivinha quem era o marido dela? Ela ainda me disse que ela e o Davi eram casados há anos. Anos. E ela continuou lá falando, conversando comigo normalmente, até que o Davi, o próprio, apareceu e me viu. Ele ficou branco. E de novo, mais uma vez, tentou me explicar aquilo que não tinha explicação. Eu saí andando. E ele ainda teve a coragem de vir atrás de mim. Diana, peraí, por favor, me escuta. Me escuta, pelo menos. A gente precisa conversar direito, calma. Eu sei que eu errei, mas você precisa me escutar. Te escutar? Te escutar? Que desculpa que você vai querer me dar agora? Uma esposa. Você me traiu de novo, você me enganou. Disse que a tal esposa tinha te abandonado, que vocês nunca mais tinham se visto. Mas pelo visto, vocês se veem bastante, né? Desde quando ela voltou? Fala pra mim, desde quando? Diana, para. Olha aqui, eu sei que eu fiz besteira, que o que eu fiz não tem perdão, sabe? Mas você tem que acreditar em mim quando eu digo que eu te amo de verdade. Eu tô falando sério. Olha, eu vou terminar tudo com a minha esposa. Dessa vez eu vou terminar tudo. A gente vai se divorciar no papel, tudo certinho e... Olha aqui, por favor, não me deixa, presta atenção. É com você que eu quero ficar. É sempre atrás de você que eu corro. Meu primeiro impulso, claro, foi dizer para ele que não tinha mais como perdoar e ficar com ele. Não tinha mais. Era a segunda vez, do mesmo jeito, não dava. Era coisa demais para minha cabeça. Era humilhação demais, tristeza demais, não dava. Eu resolvi seguir a minha vida. Eu tinha que seguir minha vida, né? Mas, depois de um tempo, uma amiga me disse que tinha encontrado o Davi e que ele ainda estava super deprimido pelo nosso término e que ele sentia muito minha falta. Ela também me disse que ele tinha mesmo se separado da esposa e que ele estava tentando de verdade ser um cara melhor. Com isso, eu acabei decidindo dar mais uma chance para ele. Eu sabia do risco que eu corria, sabia?
Eu sabia que podia me dar muito mal, sofrer outra vez, mas eu arrisquei. E quer saber? Eu não me arrependo nem por um segundo. Eu não me arrependo porque desde que nós voltamos, o Davi mudou completamente. Nós nos casamos, tivemos 2 filhos lindos e hoje ele é o melhor pai e o melhor marido desse mundo. O Davi errou demais comigo no passado, eu sei. Mas ele é a prova viva de que as pessoas podem mudar se tiverem alguém do lado que acreditem nessa mudança. Ele é a prova de que o amor pode transformar uma pessoa. Ele mudou. Ele mudou. E graças à terceira chance que eu dei, hoje eu sou uma mulher plenamente feliz e realizada, com uma família linda que eu construí por ter tido coragem o suficiente para simplesmente perdoar.